continuação da leitura do livro Fogo Estranho de John MacArthur. Capítulo 6. A insensatez dos profetas falíveis. Poços secos, árvores infrutíferas, ondas furiosas, estrelas errantes, animais irracionais, manchas horríveis, cães que comem o seu vômito, porcos amantes de lama e lobos vorazes. É como a Bíblia descreve os falsos profetas. O Novo Testamento reserva suas mais duras palavras de condenação àqueles que falsamente afirmam falar em nome de Deus. E o que a Bíblia condenava também temos de condenar, e fazê-lo com igual vigor e força. Mas aplique esses mesmos epítetos aos falsos mestres de hoje e é provável que você seja rotulado de pouco caridoso ou mesmo anticristão. O espírito ecumênico desta época se encolhe na covardia da denúncia do erro óbvio, mesmo quando as escrituras autorizam isso explicitamente. O crescimento do movimento carismático tem agravado o problema, incentivando e proporcionando um palco para todos os tipos de pessoas que fazem declarações extrabíblicas ridículas e muitas vezes grosseiramente antibíblicas. Em nome do Espírito Santo. Os cristãos fiéis precisam acordar desesperadamente e falar contra o livre fluxo de falsas profecias que tem entrado na igreja por meio do movimento carismático. O Novo Testamento alerta repetidamente que os falsos profetas são mais perigosos do que os lobos em pele de cordeiro e se disfarçam de anjos de luz a fim de fazer permear suas mentiras. Eles nunca negam abertamente a Cristo ou se opõem ao Espírito Santo. Em vez disso, eles vêm em nome de Cristo e reivindicam a autoridade do Espírito Santo. Infiltram-se na igreja por meio de fingimento e outros subterfúgios e causam danos reais. Falando sobre o fim dos tempos, o Senhor Jesus explicou: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O apóstolo Paulo, da mesma forma, alertou os anciãos de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Pedro também reconheceu que esses impostores fazem parte da igreja e falsamente professam terem sido redimidos por Cristo. Como ele disse a seus leitores, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Outras passagens poderiam ser acrescentadas, mas imagino que já foi claro. Falsos profetas representam uma ameaça real para o corpo de Cristo. É claro que os falsos profetas não se anunciam como hereges hipócritas. Eles chegam em pele de cordeiro, disfarçados de anjos de luz, e prometem liberdade aos outros quando eles mesmos são escravos de paixões pecaminosas. No entanto, os falsos profetas não são difíceis de detectar. A Bíblia apresenta 3 critérios de identificação destes impostores espirituais. Em primeiro lugar, qualquer profeta autoproclamado que leva pessoas à falsa doutrina e heresia é um falso profeta. Em Deuteronômio 13, de 1 a 5, Moisés disse aos israelitas: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da servidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. O Novo Testamento é persistente em ecoar a mesma advertência. Qualquer um que afirme falar em nome de Deus enquanto simultaneamente leva as pessoas para longe da verdade da palavra de Deus, está explicitamente demonstrando que é um falso profeta e um enganador. Mesmo que essa pessoa faça previsões precisas ou execute supostos milagres, deve ser ignorada, já que o próprio Satanás é capaz de realizar milagres falsificados.
A história é recheada de exemplos da influência devastadora que os falsos profetas podem ter. Montano foi um falso mestre do século II, que deu mais atenção às profecias errantes de duas mulheres do que às escrituras. No século VII, Maomé alegou ser um profeta que recebeu uma suposta revelação do anjo Gabriel. No século XIX, Joseph Smith fundou o mormonismo com afirmações fantásticas sobre visitações angelicais e revelações extrabíblicas. Essas são apenas algumas ilustrações históricas de quanto dano os falsos profetas podem infligir àqueles que os seguem. Em segundo lugar, qualquer profeta autoproclamado que vive em luxúria desenfreada e em irredutível pecado mostra-se um falso profeta. O próprio Senhor Jesus explicou que os falsos profetas podem ser identificados pelos frutos. A segunda carta de Pedro e a carta de Judas expandem esse conceito, observando que os falsos profetas são escravizados por suas paixões. São cheios de orgulho, ganância, adultério, sensualidade, rebelião e corrupção. Eles são motivados pelo amor ao dinheiro, prejudicando suas almas eternas por causa de torpe ganância. Dado o tempo suficiente, os falsos profetas inevitavelmente evidenciam a verdadeira natureza deles na forma como vivem. Embora digam representar o Senhor Jesus Cristo, na realidade não são cristãos genuínos. Às vezes, uma previsão acertada não é prova nenhuma do dom da profecia, ou mesmo de uma conversão genuína, conforme evidenciado pelos incrédulos nas Escrituras que profetizaram corretamente. De fato, o Senhor Jesus advertiu: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Podemos nos perguntar quantos autonomeados profetas modernos ou televangelistas com moral duvidosa e estilos de vida luxuosos se encontrarão nessa mesma situação no último dia. Em terceiro lugar, se alguém que se declara profeta proclama uma suposta revelação de Deus que acaba por demonstrar-se imprecisa ou falsa, deve ser sumariamente rejeitado como porta-voz de Deus. A Bíblia não poderia ser mais clara em sua afirmação de que o profeta que fala equívocos em nome do Senhor é uma falsificação. Em Deuteronômio 18, 20 a 22, o próprio Senhor disse aos israelitas: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e o que ele disser não se cumprir nem acontecer, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Qualquer previsão ou declaração imprecisa feita com o pretexto de proclamar a revelação de Deus constitui um crime grave. Não era apenas uma mensagem errônea, uma prova positiva de que o profeta era uma fraude, mas também significava, sob a lei do Antigo Testamento, que ele merecia a pena de morte. Deus leva a sério as ofensas de quem injustamente tem a presunção de falar por ele, dizendo: assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não falou. Aqueles que fazem apologia ou incentivam tais práticas são culpados de presunção pecaminosa e abandono do seu dever espiritual. Não devemos ouvir tais profecias sem discernimento. Apesar das claras advertências das Escrituras e da consequente desonra ao Espírito de Deus, os carismáticos fizeram de pretensiosas profecias uma marca do movimento. Eles criaram um terreno fértil para os falsos profetas, a concessão de um palco de autoridade para qualquer um impetuoso suficiente para se levantar e afirmar ter recebido uma revelação direta de Deus, não importa o quão absurda ou blasfema seja. Nos capítulos anteriores já pesquisamos algumas das várias heresias que são toleradas e até mesmo promovidas dentro das fileiras carismáticas, e observamos brevemente os numerosos escândalos que assolam continuamente a vida dos líderes carismáticos de maior visibilidade e mais reconhecidos. Só esses dois fatores já são suficientes para demonstrar que a chamada profecia desenfreada na maior parte do mundo carismático nada mais é do que, em resumo, falsa profecia. Nesse capítulo, vamos nos concentrar na terceira marca de identificação de um falso profeta: previsões imprecisas. O que a Bíblia condena como um crime capital, o movimento carismático preza como um dom espiritual. Na verdade, as falácias, as fraquezas e as falsidades diretas que caracterizam as profecias contemporâneas são tão flagrantes e bem documentadas que os teólogos carismáticos nem sequer tentam negá-las.
O profeta carismático Bill Hamon contradiz diretamente Deuteronômio 18 quando afirma que nós não devemos ser rápidos para chamar alguém de falso profeta simplesmente porque uma coisa que ele disse foi imprecisa. Errar na profecia algumas vezes não faz dele um falso profeta. Nenhum profeta mortal é infalível, todos são passíveis de cometer erros. Jack Dee concorda argumentando que mesmo que um profeta errasse seriamente e que a sua profecia tivesse efeitos destrutivos imediatos na vida das pessoas, isso ainda não faria dele um falso profeta. Mas isso não é o que as escrituras ensinam. Profetas não são julgados pelo número de detalhes que recebem corretamente, mas por quantos eles erram. Aqueles que proferem palavras diretas e reveladoras de Deus devem fazê-lo sem erros, caso contrário provam ser mentirosos. Talvez a mais estranha admissão de erro profético moderno tenha ocorrido durante um longo intercâmbio entre os autoproclamados profetas Mike Bickle e Bob Jones, duas das figuras mais conhecidas associadas ao movimento de profetas do Kansas. Ao discutirem o tema de visões e revelações, Bickle pediu que Jones falasse sobre as inúmeras vezes que suas profecias falharam. Aqui está uma transcrição dessa conversa. Mike: diga-lhe sobre os erros em sua vida. A quantidade de erros que você cometeu é a quantidade de acertos, porque eu quero que as pessoas entendam um pouco sobre isso. Bob: bem, eu cometi uma quantidade muito grande de erros na minha vida. Lembro-me de uma vez que me enchi de orgulho. Toda vez que me enchia de orgulho, rapaz, Deus com certeza sabia como estourar essa minha bolha. Enchi-me de orgulho e pedi a uma igreja que fizesse um período de 3 dias de jejum. E disse que certas coisas iriam acontecer. E eles fizeram um período de 3 dias de jejum. Foi terrível. E depois de 3 dias, foi terrível. O Espírito sequer apareceu naquela noite. Mike: você pediu às pessoas que jejuassem? Bob: tenho certeza que sim. E que não era do Senhor. Foi por causa do meu orgulho. Achei que poderia forçar o Senhor a fazer algo por meio do jejum. Rapaz, descobri rapidinho que não podia. Por causa disso, um punhado de velhos membros estavam prontos para me apedrejar. Então me prontifiquei a sair de lá. Fui para casa como todo bom profeta e renunciei. Chorei, gritei e finalmente fui dormir. Quando dormi, o Senhor veio e pegou na minha mão. E na minha visão, eu estava como essa garotinha aqui, só estava em um estado muito pior, porque eu usava uma fralda e tinha realmente emporcalhado tudo. E aqui eu estava escorrendo pelas minhas pernas e o Senhor segurou a minha mão enquanto eu chorava e gritava. Ouvi uma espécie de voz e confuso eu disse: o que aconteceu com o Bob? E meu conselheiro disse: ele sofreu um acidente. Mike disse algumas palavras erradas. Bob: ele teve um acidente, ele sujou sua fralda de forma muito ruim. E eu pensei: rapaz, aqui está ele. Então realmente tive uma surpresa. A gentil e suave voz disse: esse rapaz precisa de um seguro maior. Deixe-o saber que o temos protegido de acidentes. Dê-lhe uma pólice de seguros maior. Isso não era o que eu estava procurando, porque eu tinha renunciado. Limpe-o. Diga-lhe para voltar para dentro do corpo e profetizar o dobro. Dessa vez ele fará o que eu disser para ele. A próxima coisa que eu soube é que estava de volta à cama e, rapaz, eu acordei e estava pingando de suor. Mike: então aconteceram erros, uma série de erros. Bob: centenas deles. Os comentários de Jones ilustram dois dos principais problemas com a profecia moderna. É cheia de erros e imprecisões e abunda em um nível de loucura sacrílega que certamente não encontra sua fonte em Deus. Jones pode ter escolhido a analogia correta ao comparar seus erros proféticos a uma fralda suja, mas estava errado sobre todo o restante. Suas alegações de ser um verdadeiro profeta são obviamente falsas. Ele não tem verdadeiras visões do céu, e Deus certamente não lhe deu um seguro que lhe permite escapar com centenas de erros, como se isso não tivesse muita importância. Menos de 3 anos após essa entrevista, Bob Jones foi temporariamente removido do ministério da Metro Vineyard Fellowship of Kansas City, em nome de uma cidade americana aqui que eu não sei pronunciar, no estado de Kansas, cujo pastor era ninguém menos que Mike Bickle. Ele fez vir a público que Jones estava usando falsas profecias como meio de ganhar a confiança das mulheres das quais então abusava sexualmente. Os pecados pelos quais ele foi removido do ministério incluem usar seus dons para manipular as pessoas para os seus desejos pessoais, má conduta sexual, rebelar-se contra a autoridade pastoral, caluniar líderes e promover a amargura no interior do corpo de Cristo.
Ele, no entanto, voltou ao centro das atenções carismáticas depois de um curto período e até a redação deste texto ainda está palestrando em igrejas carismáticas, apresentando-se como um profeta ungido por Deus e fazendo profecias que são comprovadamente falsas e muitas vezes ridículas. Milhares de carismáticos crédulos ainda se retêm a cada palavra dele, como se todo o escândalo e as falsas profecias nunca tivesse acontecido. O fato de a biografia de Jones na internet comparar-se ao ministério com o do profeta Daniel só aumenta a natureza blasfema de todo o fiasco. Então, irmãos, encerrarei então este audiobook aqui. No nosso próximo encontro, se Deus permitir, estaremos continuando então a leitura do capítulo 6 do livro Fogo Estranho de John MacArthur. Espero que os irmãos estejam gostando e estejam sendo edificados. Até a próxima!